Uns tempos atrás eu comecei a assistir vários vídeos do Lockpicking Lawyer. Os vídeos são muito interessantes e mostram como praticamente todas as trancas, cadeados e outros dispositivos de segurança que a gente usa no nosso dia a dia apresentam fraquezas que podem ser utilizadas para derrotá-los. Mas tem uma coisa muito interessante e satisfatória na forma como a maioria das trancas são arrombadas. Claro, aqui não estou falando de métodos de força bruta, mas sim de manipular os pinos que estão dentro de uma tranca. Nice click. Então eu resolvi fazer um mini-jogo para abrir as trancas virtuais de uma forma mais ou menos realista, pois a minha maior experiência com trancas virtuais foi no jogo do The Elder Scrolls Skyrim. Um jogo sensacional, um dos mais marcantes para mim, mas as trancas são bem sem graça. Basicamente você precisa posicionar a ferramenta no ângulo certo e aplicar tensão. Então é quase como se todas as trancas tivessem um único pino. Bom, antes de começar a fazer o jogo, é bom entender mais ou menos como uma tranca funciona de verdade. Para isso eu recomendo a série de Perspectiva Interna do Lockpicking Lawyer. Em suma, as trancas possuem alguns componentes-chave. Um núcleo, pinos-chave, pinos motores com mola e a casca, que envolve tudo. Para abrir a tranca, todos os pinos devem estar alinhados. Assim, o núcleo consegue rotacionar e ativar um mecanismo que abre a porta ou alguma coisa do tipo. Para isso, as pessoas normais usam uma chave, que tem recortes que fazem os pinos ficarem todos na altura correta ao mesmo tempo. E como é que funciona no arrombamento? Primeiro a gente usa uma ferramenta para tensionar o núcleo, que pode ser uma chave de fenda até. Depois, com uma outra ferramenta, bem estreita, como um clipe de papel ou um clipe de cabelo, a gente vai posicionando cada um dos pinos individualmente. Mas um pino não volta para o lugar se eu passar para o próximo pino? E como é que eu sei a posição correta de cada pino? Aqui a gente tem um conjunto de fatores atuando. Quando o núcleo é tensionado, os pinos motores ficam espremidos na transição entre o núcleo e a casca da tranca. Então eles acabam ficando presos ali. Quando um pino chega na posição certa, a gente sente um clique, porque o pino deixa de ser espremido e se apoia na parede externa do núcleo. Mas se fosse só isso, seria bastante fácil. Acontece que, devido a pequenas variações nos processos de fabricação, os pinos não têm exatamente o mesmo diâmetro, nem as paredes dos furos no núcleo e na casca. Ou seja, alguns pinos vão ser espremidos antes dos outros, então eles precisam ser posicionados na ordem correta. Ainda existem várias outras complicações, como pinos de segurança, que bagunçam as coisas. Então eu não considerei eles por enquanto, apenas pinos padrão. Então eu programei esse jogo simples no Pygame, usando as regras que acabei de citar. Funciona assim: para tensionar a tranca, o jogador usa a tecla W, mas para deixar mais interessante, a tensão precisa estar dentro de dois limites. Se estiver pouco tensionado, a tranca não gira, mas se estiver muito tensionado, os pinos ficam muito espremidos e não podem ser manipulados. Eu chamo esse mecanismo de tensionamento do Flappy Bird. Para manipular os pinos, o jogador posiciona a ferramenta com o mouse para cima e para baixo, para selecionar um pino diferente. E depois, com um clique, ele pode movimentar a ferramenta de um lado para o outro para posicionar o pino selecionado. Quando o pino é posicionado corretamente, ocorre um clique e a tranca rotaciona um pouco. Quando todos os pinos estão setados, a tranca abre. Eu não usei física na implementação, apenas comparo a posição da ferramenta com a posição que o pino deveria estar, e vou rotacionando os sprites de acordo com o ângulo limite. Para deixar a experiência mais parecida com o Lockpicking Lawyer, eu adicionei os áudios, que ajudam a direcionar o jogador sobre a situação dos pinos. Click out of two. E variando o número de pinos e cronometrando o tempo para abrir as trancas, eu tenho um sistema simples de níveis para jogar. O jogo em si ficou relativamente interessante. Claro que não chega nem perto de abrir uma tranca na vida real. Nice click out of 6. Mas pelo menos já é bem melhor do que as trancas do Skyrim. Então eu pensei, sendo um jogo casual, não seria legal eu poder jogar ele no celular, no conforto do meu sofá? Eu pesquisei sobre as possibilidades de transformar o aplicativo feito com Pygame em um app Android. Até tentei umas soluções como Buildzoid, mas eram bastante complicadas e não consegui avançar muito. Outra possibilidade seria refazer o jogo usando o PyDroid com o Pygame. Mas aí fica um pouco chato porque tem que reconfigurar todo o ambiente certinho. O que eu queria mesmo era um aplicativo standalone, que pode ser instalado de forma bem simples. Então resolvi experimentar o Unity Engine. Com ele fica relativamente fácil criar versões de um jogo para múltiplas plataformas, como Windows, Mac, Linux, Android, iOS, consoles e WebGL.
Com ele dá para rodar os jogos também direto no navegador. Unity é sensacional, só tinha um problema. Eu nunca usei ele antes e não sabia nada de C#, a linguagem de programação que ele usa. E para piorar, eu não sou muito familiarizado com a programação orientada a objetos. Mas considerando que o jogo é bastante simples, ele é um perfeito candidato para um primeiro projeto. Então eu baixei o Unity e comecei fazendo alguns tutoriais para pegar uns conceitos básicos e experimentar algumas ferramentas. Depois comecei com o meu projeto mesmo, importando todas as imagens e sons que tinha usado no projeto em Python. Então fui adicionando planos de fundo e os elementos móveis, como a tranca, o tensionador e a ferramenta. Aprendendo como funciona a ordem de renderização e as camadas. Depois tive que aprender a capturar o movimento Depois passei um dia tentando entender o sistema de sons do Unity. Tive que assistir alguns tutoriais do Brackeys para fazer funcionar, mas ainda acho que é meio confuso e bagunçado. Então passei para a parte da interface, com o menu principal e a seleção de níveis. Essa parte foi relativamente fácil, pois o Unity tem várias coisas prontas de botões e outros elementos, então consegui fazer o menu principal em aproximadamente um dia. Depois fiz o menu da pausa, que é parecido com o principal, mas ele acontece na mesma cena do jogo. E assim eu tinha um jogo bem parecido com o original, em aproximadamente uma semana. Mas essa versão era para Windows, e eu não precisava dessa versão. Eu já tinha a versão em Python para rodar no Windows. Então eu coloquei para exportar como WebGL. A maior parte do jogo funcionou direitinho, só tive um pequeno problema. O ponteiro do mouse estava escapando da tela do jogo. Então passei mais uns 2 dias tentando entender como fazer o mouse funcionar corretamente dentro do WebGL. Mas funcionou. E agora na página itch.io você pode jogar sem precisar baixar nada. Quer dizer, vai ter que baixar, mas é tudo direto na página mesmo. Muito bem. Com o primeiro objetivo pronto, eu comecei a trabalhar na versão para Android. A primeira coisa que fiz foi exportar o jogo para um APK e ver como ficava no meu celular. Para minha surpresa, o menu principal funcionou direitinho, mas depois disso o jogo travou porque as entradas de mouse e teclado não funcionam no celular. Então comecei a estudar como implementar controles para touchscreen no Unity. Eu experimentei uma simulação de mouse e uso de joystick para os controles, mas não ficou legal. Então comecei a usar sliders. Primeiro só posicionei do lado direito da tela, que funcionou mais ou menos bem, mas ainda estava meio estranho. Aí veio a ideia, por que não mexer diretamente a ferramenta com o touch? Então coloquei um botão de slider diretamente em cima dela, para posicionar ela, ocultando o resto do slider. O outro slider eu mantive do lado, porque sobrepor os dois poderia causar problemas, mas também ocultei o slider, já que ele não é mais necessário. Assim eu acho que ficou decente, dá para jogar o jogo sem se estressar muito com os controles. E depois de mais ou menos 2 semanas, eu tenho a versão do jogo para Android, que também está disponível para download no itch.io. Mas eu também queria colocar o jogo na Play Store, para ficar mais fácil de compartilhar com familiares e amigos. E depois de um processo tedioso, com mais alguns tutoriais para exportar o app no formato certo e preencher vários formulários, o app finalmente está na Play Store. No geral, eu ainda gosto muito mais de trabalhar no Python com Pygame, mas em relação ao desenvolvimento para outras plataformas é um pouco chato e complicado. O Unity é uma engine bem estabelecida, com muito material de estudo disponível, então é relativamente fácil de aprender. Apenas em alguns momentos você fica um pouco sobrecarregado com a quantidade de ferramentas disponíveis. Eu quero explorar outras engines, como o Godot Engine, que também tem suporte a várias plataformas e é open source. Eu só achei que seria um pouco mais difícil de aprender porque não tem tanto material disponível. Então eu pretendo implementar o mesmo jogo no Godot para comparar com o Unity e o próprio Pygame. Então fica ligado no canal se isso é uma coisa que te interessa. No mais é isso, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Pin 1 is binding. Click out of 1. Pin 1 is set. Pin 2 is binding. Click out of 2. Pin 3 is binding. Click out of 3. And we got this open.